Pode falar? Ei, alô. O que eu faço? Esse é o meu Heavy Responde. Vamos lá, vamos tentar. É a claquete. Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro Heavy Responde. Eu sou o Heavy Newton. Eu sou o Heavy Leandro. E nós vamos responder as perguntas que você mandar no direct do Instagram do 316. Ó pessoal, perguntas difíceis, o Heavy Lê responde, as fáceis é comigo. Então, todas estão com ele. Misericórdia. Primeira pergunta, do Felipe Chinor. Não pode falar, não pode falar. Corta esse, Coutinho. Vamos lá. Como mostrar a natureza divina de Cristo a um não crente? Boa pergunta, hein? Legal. Mas eu acho que primeiro, antes de falar da pessoa divina, a gente tem que falar do Evangelho. Porque a pessoa conhecendo o Evangelho, ela vai conhecer a natureza divina do Senhor Jesus. Exatamente. Na verdade, toda mudança, todo convencimento passa pelo Evangelho, pela ação sobrenatural do Espírito. Então não é nós que convencemos, né, doutrinariamente a pessoa, que a Bíblia é verdadeira ou não. Tem que pregar o Evangelho. E às vezes a pessoa que está fazendo essa pergunta é só para provocar, não quer conhecer o Evangelho na sua essência. Segunda pergunta. Se Deus é atemporal e no céu não tem tempo, quem morreu em Cristo já está na Nova Jerusalém? Vixe, essa é com você, Lê. Bom, tem uma premissa errada aqui, né? Uma pressuposição errada aqui nessa pergunta, né? Que no céu não vai ter tempo. Talvez a pessoa, ela associou a questão da eternidade à questão de que não vai ter tempo. Mas, na verdade, não é isso que nós vemos, né? E outra, e é uma diferença entre céu e Nova Jerusalém. Céu é o lugar que a gente aguarda o julgamento e a consumação final de todas as coisas, e a Nova Jerusalém onde nós vamos habitar. E se nós vamos habitar, tem espaço. Então Exatamente. Já cai a primeira argumentação. E vale ressaltar também que existem limitações com as quais os seres humanos foram criados, porque nós somos seres finitos, limitados, e no céu, apesar de sermos perfeitos no sentido moral, ético, nós vamos continuar com limitações que são próprias da humanidade. Nós sempre vamos estar sujeitos ao tempo e ao espaço, né? E isso não vai ser diferente no céu. Provavelmente a gente vai vivenciar o tempo talvez de uma forma diferente, né, do que a gente está acostumado hoje em dia, mas tempo e espaço permanecerão vinculados à humanidade. Puxa, gostei, Lê. Valeu. Se meu patrão me manda mentir para o cliente, o que devo fazer? Bem, primeiro, eu quero dizer que importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Primeiro ao mandamento do Senhor do que a autoridade que está sobre nós. A autoridade de Deus está acima da autoridade do nosso patrão. A Bíblia é claro que manda obedecer às autoridades que estão sobre nós, mas isso não implica em desobedecer o mandamento do Senhor que está acima disso, que é falar a verdade de um para com o outro, de não mentirmos. Então, é sempre falar a verdade. Ah, pastor, mas o patrão pode me mandar embora. Aleluia, porque mandou você embora por você ser ético e ser cristão. Exato. E com certeza Deus vai abrir uma outra porta de emprego e melhor ainda. Jesus falou no Sermão do Monte que bem-aventurados são vocês quando são perseguidos por causa da justiça. Assim foram também os profetas antes de vocês. Pedro vai dizer que se forem sofrer, que sofram por fazer aquilo que é bom e não por fazer aquilo que é mal. Né? Nossa, muito bom. Próxima pergunta. Devemos cear durante a quarentena? Ou apenas quando voltar a comunhão da igreja? Bem, há várias teologias, né, com respeito à ceia do Senhor, e nós respeitamos. A maioria das igrejas creem que a ceia é somente memória. E nós, a Igreja Reformada, não cremos assim. Cremos que a igreja não é só, a ceia não é só um memorial, mas também a presença real de Cristo. Então nós temos que discernir o corpo de Cristo. Então nesse momento de pandemia, a gente tem que ter cuidado em celebrar a ceia via online. Essa é a primeira coisa. E sem contar que o significado da ceia, ele se baseia na nossa união mística que nós temos em Cristo, o corpo de Cristo, né? A nossa união com Cristo. A igreja com Cristo. E uns Cristo. com os outros, né? Então, ela perde esse propósito de união, de comunhão, quando a gente realiza a ceia estando separados presencialmente, né? Uns dos outros.
E também não há um perigo, porque nós não celebramos a ceia 1 mês ou 2 meses. Há igrejas reformadas, protestantes, que celebram a ceia a cada 4 meses. E eu estava até lendo uma vez um artigo sobre isso, que o pastor celebrava a ceia de 4 em 4 meses para poder visitar todos os membros, para saber se eles estavam aptos para participar da ceia do Senhor. Porque é algo muito sério. Se é a presença real de Cristo na ceia, é algo muito sério quando nós participamos da ceia do Senhor. O que acham, tem uma pergunta aqui, não sei direito, o que acham os adolescentes da igreja que ficam fazendo TikTok? O que é isso, TikTok? TikTok, eu acho que TikTok é um programa, um aplicativo que você faz brincadeiras e tudo mais, e as pessoas se revelam no TikTok. Interessante. Eu acho que o princípio do TikTok é o mesmo que a gente pode praticar para o WhatsApp, para o Facebook, para o Instagram, todos os aplicativos. Passar por um filtro. E o filtro é a palavra de Deus, e um versículo que eu poderia deixar é Filipenses 1:8. Se tudo que é bom, perfeito, se tem boa fama, se vai render algum louvor ao Senhor, que você possa colocar isso. É uma ferramenta que você pode brincar, pode curtir com seus amigos, mas tem limites, que não inflinja, que vá contra a palavra de Deus. Então, brinque, se divirta, mas dentro dos padrões bíblicos. Cuidado com essas ferramentas tecnológicas. Muito bom. Ajudou, Isaac? Beleza? É isso mesmo? Certo? Então, cuidado, viu? Eu vou seguir você no TikTok lá só para ver o que você anda aprontando. Não, é aquele, você vai no mercado, você escolhe, você quer de menta, de laranja, tem lá o TikTok. Piadinha pastoral, né? E vocês têm aquele de laranja, já deve ter mudado. É TikTok, meu, não é TikTok. Meu, a gente podia fazer um Web Responde com o Web Jonas e falou, pastor, o senhor tem TikTok? Não mexo com essas coisas, não. A marca da besta, 666, vai ser realmente física ou uma marca espiritual? Eu acho interessante. Eu acho que, para mim, é uma coisa espiritual. Depende da sua posição escatológica, né? Eu vejo porque, assim, em Apocalipse tem capítulo 7, versículo 3. Apocalipse 7:3 fala que os escolhidos de Deus vão estar marcados na fronte. Eu sou escolhido de Deus. Você também é. E não tem nada na nossa fronte aqui. Mas nós somos selados. Eu creio que a marca da besta também. E o que mostra que eu sou um selado? A vida que eu tenho com Cristo, a minha fé manifestada pelas boas obras, pelo amor que eu tenho a Deus e ao próximo. E creio que a marca da besta também vai ser algo espiritual. Claro que tem um contexto teológico, que os escravos eram marcados ou na mão ou na fronte também. Eu acho que é mais espiritual do que físico. Apesar de eu entender Apocalipse no sentido mais literal, e talvez admitir que possa haver algo físico mesmo, né, uma marca física, eu também não desconsidero a possibilidade de ser algo, assim como o pastor Newton falou, mais espiritual, né, figurado, e não literalmente assim físico. O texto fala que é de um chip, né, que você precisa comprar, sem ele você não pode comprar, vender, parece ficar limitado se você não usar esse chip, né? E ali vai estar o nome da besta, o seu número. As pessoas pensam que vai ser um chip. Exatamente. A Bíblia fala só de uma marca. Exatamente. E sempre teve alguma coisa que era a marca da besta. Quando surgiu a televisão, agora é a marca da besta. Código de barra, né? O código de barra. Hoje, Bíblia tem código de barra, né? Porque tem 3 barras maiores e não tem número, muitas vezes, essas barras maiores. Aí o pessoal fala que é 666 e assim vai. A gente vai ter que esperar para ver o que é isso, né? Eu não vou ser marcado, aleluia. Exatamente. Porque eu já tenho a marca de Cristo em mim. Essa é a certeza nossa. Porque existem lugares que são tão sofridos como a África. Eu vejo assim, na África, durante muitos, muitos anos, né, falo milhares de anos, não teve fome, não tinha o caos que é hoje. Só se tornou o caos que é hoje quando a geopolítica dividiu o país ali, porque antes as pessoas, quando tinha fome num lugar, elas mudavam de lugar. Quando vinha a seca, elas iam para outros lugares para conseguir comida. Depois da divisão geopolítica moderna, as pessoas não têm como passar a fronteira. Tem que ter um passaporte. Logo, elas passam fome naquele lugar. Então,
não é uma... Parece que a pessoa está querendo dizer, por que Deus permite? Às vezes, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem, da ganância do homem, do pecado do homem, que faz essas divisões geopolíticas, fazendo com que o povo sofra e passe até fome. E como o pastor bem colocou, existe, eu acho que por detrás dessa pergunta, essa intenção, né, de quem perguntou, de que por que há tanto mal no mundo assim, né? Como, por exemplo, na África, a questão de fome, essas necessidades, guerra civil, né, que eles vivem. Então a gente tem que lembrar que o mal, Deus usa o mal de uma forma que nós não compreendemos totalmente para os seus eternos propósitos. Então, Deus decretou o mal por um tempo limitado no mundo. A gente já sabe que o mal está julgado, que vai existir um dia em que todo o mal vai ser extinto com a volta de Jesus, com aquilo que ela trará. Enquanto o mal estiver, ainda Deus tem propósitos através de todo esse sofrimento que nós vemos, e também, como a gente já falou, um dia certo para julgar, para extinguir todo esse mal da face da terra. Então tem coisas que de fato é difícil a gente precisar exatamente por que acontece, mas a gente pode saber que existe um propósito glorioso por detrás de tudo isso, mesmo que a gente não consiga dar as melhores respostas para isso. Outra pergunta por que existem pessoas já destinadas ao inferno e como saber isso mediante a palavra? Eu vejo assim, que a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia do juízo. A Bíblia fala de céu e inferno, logo há eleitos de Deus e pessoas que estão caminhando para o inferno porque elas são pecadoras. Então eu vejo, a Bíblia é bem clara quando diz que pessoas vão para o inferno, porque existe, Deus criou esse lugar. Exato. Para a punição dos ímpios. Se Deus criou, vai ter punição. E há textos bíblicos que dá base como isso, como Provérbios 17, né, que fala, Deus criou todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia do juízo. Romanos também vai dizer que vasos de ira, né, onde Deus demonstra a sua ira, criados para a perdição. Preparados para a perdição, o dia da perdição, e os vasos de honra, preparados de antemão, eu acho lindo isso, né? De antemão, para a glória eterna, para o louvor de Deus. Então, eu vejo assim, é algo tranquilo quando a gente compreende e entende a palavra de Deus. Então, eu prefiro me basear e confortar o meu coração na palavra de Deus e não, às vezes, nos meus sentimentos. Porque os meus sentimentos são, muitas vezes, dúbios e vai contra aquilo que a palavra de Deus está nos instruindo. Exato. Vamos lá, o que mais nós temos aqui? Essa é legal. O que é calvinismo? Calvinismo é uma corrente que rege a nossa teologia, uma corrente ideológica que recebe o nome em homenagem, né, baseado no grande reformador João Calvino. Ela se baseia também, mas não somente nos 5 pontos de Calvino, né, que nós chamamos também do resultado do concílio de Dort, os cânones de Dort, que são formam a base da nossa teologia, da teologia reformada, o que nós chamamos de teologia reformada, e a nossa igreja presbiteriana do Brasil, por abraçar a teologia reformada, é considerada uma igreja calvinista, de orientação calvinista. Exatamente, e o cara que fez essa pergunta é muito gente boa, é o Tamo Tidão. junto, Tidão, família. você é 10, cara, um abraço pra você. Grande reformado, Tidão, viu? Né? O cara é crente, calvinista, sabe decora os 5 pontos do calvinismo. Tem que decorar a Bíblia também, miserável. Você viu, Tidão? Tô gostando de uma menina que namora. O que fazer? Olha aí. Primeiro, você tem que confessar o seu pecado. Isso é pecado. O 10º mandamento diz, não cobiçarás a mulher do próximo. Se ele está namorando, logo ele tem um compromisso, essa menina está namorando, tem um compromisso com alguém. E logo, se a gente deseja aquela pessoa, nós estamos cobiçando essa pessoa. E acho que tem mais coisa para a gente fazer, né, Lê? O que mais? A gente tem que orar, né? Pedir ajuda, misericórdia de Deus. Não dar em cima, né, da pessoa, porque a pessoa às vezes sabe que a outra é comprometida e fica agindo com a pessoa, dando em cima da pessoa, e isso é outro erro que a pessoa comete, né? Então, ore, coloque diante de Deus, peça perdão, a ajuda de Deus para tirar isso de você. E Deus vai te honrar, né? E Deus vai providenciar uma menina maravilhosa na sua vida ou um rapaz maravilhoso na sua vida. Essa daqui é para você, Lê. Misericórdia. Adão e Eva tinham umbigo? Meu, eu me recuso a responder essa pergunta. Que isso, cara. Vou embora. Vamos embora, vai. Vamos. Tchau, daí. Tá louco.
Mas, vamos lá. Adão e Eva tinham um umbigo? Se a gente for ver... Logicamente, né? Logicamente não. Porque para nós termos umbigo, nós devemos nascer do ventre de uma mulher, onde nós nos alimentávamos por esse cordão umbilical. Logo, se Adão foi criado assim do barro e Eva da parte de Adão, creio que Adão e Eva não tinham umbigo. Exatamente. Tá bom? Não faz mais essa pergunta. Outra pergunta que eu não gosto é: tatuagem é pecado? Nossa, cara. Tem 200 mil vídeos para você saber se tatuagem é pecado ou não. Pecado é você... Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, ou odeia o pecado e o pecador. E a pessoa mencionou aqui o texto de Salmo 7,11, que fala que Deus sente indignação todos os dias, e Romanos 1,18, que fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Primeiramente, é impossível, né, a gente desassociar o pecado do pecador. Então, o pecado só existe porque o pecador faz e comete o pecado. Então, é impossível desassociar o pecado do pecador, seja ele cristão e o não cristão. Todos nós somos pecadores. Exato. E é interessante você também refletir que Deus, de fato, tem um amor diferente para com aqueles que Ele escolheu para a salvação. Mas me parece errado biblicamente, por diversos textos, você falar que Deus não demonstra também um amor por aqueles que estão perdidos, né? Nós vemos textos, por exemplo, de Atos, onde Paulo fala no Areópago que Deus deu testemunho de si pelas estações, né? Pela chuva, que nós chamamos de graça comum, um favor que Deus derrama a todas as pessoas, a bondade de Deus sendo manifesta, inclusive naqueles, né, que se perdem. E Deus também manda o sol e a chuva para bons e maus. Exato. Deus manifesta a sua graça comum. Agora, a ira de Deus está sobre os pecadores. Sobre nós salvos, essa ira foi colocada sobre Cristo Jesus e por isso nós temos a salvação. Mas os ímpios ainda estão sob a ira de Deus. E quando nós falamos a ira de Deus, ou Deus odeia o pecador, não é que Deus está arrilhando os dentes, mas que a justiça de Deus, a ira de Deus está sobre essa pessoa. Deus é justo e Ele vai punir o pecado. Assim, Ele tem que punir o pecador. Nosso pecado, os dos salvos, foram punidos em Cristo Jesus. Exato. E o sangue de Jesus nos purifica dos pecados que cometemos no nosso dia a dia. Talvez seja difícil, humanamente falando, a gente associar que é possível Deus se irar, ficar irado com a pessoa, mesmo assim demonstrar bondade, né? Mas são atributos de Deus, é impossível. Exato. Desassociar a bondade de Deus com a ira de Deus, a justiça de Deus, Exatamente. que são santas. A ira de Deus é santa, diferente da nossa ira. A justiça de Deus é santa, diferente da nossa justiça. Mas Deus aplica tanto a sua justiça quanto a sua bondade sobre bons e maus. Ezequiel fala também que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Então é difícil, usando esses textos da palavra, entender que Deus não demonstra uma espécie de amor também para com os perdidos, né? Espero que tenhamos ajudado você, meu irmão. Acabou, né? Acho que sim. Livro da Bíblia. Tem uma aqui. Manda aí, faz a pergunta. Pergunta aqui, capciosa. É? Manda lá. Qual o livro da Bíblia que termina com um ponto de interrogação? O senhor já começou errado, né, Ale? Começou. Qual o livro da Bíblia? Não é o livro da Bíblia. Quais livros da Bíblia termina com um ponto de interrogação? Olê, você sabe quais são? Sim. Então beleza, que ainda bem. Quer que eu fale? Gostaria. Naum, Lamentações. e Jonas. Isso. Então, Naum, Lamentações de Jeremias e Jonas. Então, para você aprender, leia mais a Bíblia. Você pensou que era só um? São 3. Próxima pergunta. Qual é a maior alegria no ministério pastoral? A minha maior alegria no ministério pastoral é o que diz na 3ª carta de João. Não tenho maior alegria do que esta, em saber que os meus filhos andam na verdade. A maior alegria de um pastor é saber que as suas ovelhas, os seus irmãos, a quem nós cuidamos, né, pastoralmente, estão andando nos caminhos do Senhor. E a maior tristeza é quando alguns se desviam desse caminho do Senhor. Concordo com o pastor. Como é maravilhoso ver como a palavra produz mudança, transformação na vida daqueles que nós estamos ministrando, né? É uma alegria ver as pessoas
desejosas de aprender a palavra e você poder ser usado para alimentar essas pessoas. Isso é uma satisfação, como fala Pedro, que anjos anelam perscrutar, né? É um privilégio tremendo. Bom, você gostou do Heavy Quest? É isso? Heavy responde. Você gostou do Heavy Responde? Então curta aí. Se você não gostou, põe aquela dislike. mãozinha para baixo assim, dislike. Dislike, né? Isso. Para mostrar que você não gostou e nunca mais a gente faz isso, tá bom? E se você gostou, dá um like, tá joia? E mande mais perguntas na próxima Heavy Responde. Ative o sininho aí para responder. Para responder não, para receber mais vídeos aí e tudo mais. Que Deus te abençoe. Não sei o que é isso.